Bom, a caracterizações dos vetores, dentro de uma decomposição de um vetor no plano, primeiramente nós temos que entender como esse vetor, um vetor qualquer, no espaço, se escreve como combinação linear de outros dois. Então, para isso, eu vou considerar dois vetores V1 e V2, primeiramente não colineares. Eu só consigo fazer a decomposição desses vetores no plano se eu tiver dois vetores não colineares. Por quê? Porque não colineares significa dizer que esses vetores V1 e V2 não estão sobre o mesmo segmento de reta. Ou seja, eles não têm a mesma direção. Então, tá aqui, ó, eu estou pegando esse V1, aqui o V1 e o V2. Beleza? Agora, olha só, uma coisa importante aqui. Para nós observarmos que um vetor V se escreve como combinação linear de outros dois, é justamente porque esse vetor V, qualquer vetor V que você pegue no plano, ele tem que ser o quê? Coplanar com V1 e V2. E aí eu consigo fazer a decomposição desses vetores nessas direções, de V1 e V2. Ou seja, coplanar que estão no mesmo plano, mas possuem direções diferentes. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou considerar dois vetores, V1 e V2, como já foi falado, não colineares, mas que a cada um deles nós teremos aí uma constante associada. Por quê? Porque a ideia é pegar esse V1 aqui e aumentar o tamanho dele. Então, eu considero que eu usei um escalar, que eu chamei de A1, e multiplicada por ele, é claro que o vetor vai dilatar, certo? A mesma coisa, eu considerei aqui que o vetor V2 tem uma constante arbitrária A2, que multiplicada por ele faz esse vetor aumentar. Então, o vetor V, ele vai ser o quê? Vai ser uma combinação linear desses vetores V1 e V2. Então, eu vou escrever V como sendo A1, V1, que é justamente este vetor. Então, na soma de vetores, eu vou partir desse ponto aqui, ó. Eu vou pegar este vetor que cresceu de tamanho, beleza? Aqui. E ele vai justamente o quê? Ganhar esse espaço aqui, pessoal. Vamos voltar aqui, que a gente, sem querer, passou adiante. Então, aqui, ó. Repetindo. Eu tenho aqui o A1, V1, certo? Partindo desse ponto. Então, eu vou nessa direção. Vou A1, V1 e vou somar com esse vetor aqui. Esse vetor tem um vetor paralelo a ele aqui, ó. Quem é? É exatamente esse camarada aqui, ó, o A2, V2. Então, se eu partir desse ponto, eu pego A1, V1 e somo com A2, V2. Isso vai me dar o vetor soma, que é o vetor V. Beleza, pessoal? Então, uma ideia bem intuitiva do comprimento de vetor no plano, e vocês até já fizeram várias aplicações, mas talvez não tenham percebido isso, é o teorema de Pitágoras. Se você pegar esse tamanho A aqui no eixo X e ele ao quadrado somado com esse tamanho aqui, que é um reflexo aqui desse tamanho, então nós temos aqui o quê? A distância desse ponto, né? Então, na realidade, o que nós medimos aqui foi a distância, né? Da origem a esse ponto, que na realidade é o ponto, a distância de 0, 0 ao ponto AB. Então, uma ideia bem intuitiva, né, para vocês terem noção aí, beleza, pessoal? Então, essa é a decomposição de um vetor no plano. Agora, eu quero fazer a decomposição no espaço. Então, para isso, eu vou ter que ter mais um vetor. Minha dimensão aumentou, né? Então, eu vou pegar 3 vetores não coplanares, ou seja, não confunda não colineares com coplanares. Esses vetores não colineares significa dizer que nós pegamos anteriormente, vamos voltar aqui, só para vocês terem noção, eles estão sobre o mesmo plano, portanto coplanares, mas não colineares. Tá, pessoal? Então, observe que aqui você não consegue um plano que contém os 3 vetores simultaneamente, tá? Então, essa é a ideia bem básica que a gente pode trazer, né? Eu vou pegar 3 vetores não coplanares, significa dizer que esses vetores não estão sobre o mesmo plano, não estão no mesmo plano, tá? E eu vou dizer que esses vetores, eles constituem uma base para o meu espaço, ou seja, ele gera, além de serem linearmente independentes, ele vai gerar todo o espaço. Então, isso conclui que é uma base. Então, depois, com mais calma, vocês vão estudar aí o que é uma base de fato. Aqui a ideia é trazer só essa breve introdução da decomposição, beleza? Então, olha só. A mesma ideia, nós vamos pegar um vetor do espaço, suponhamos que seja aqui, ó, desse ponto 0 até esse pontinho aqui. Esse é o meu vetor V, que vai se escrever como combinação linear de quem? Dos vetores da minha base, V1, V2 e V3.
Beleza? Então, para isso, eu vou pegar 3 escalares. Então, vamos supor que aqui no eixo X, ó, eu pegue aqui o vetor V1, no eixo Y eu pego o vetor V2 e no eixo Z eu pego o vetor aqui, ó, V3. Beleza? Então, o que eu faço? Vou pegar os escalares A1, A2 e A3 e multiplicar por esses vetores respectivamente nessa ordem. Então, vai ficar A1, V1, A2, V2 e A3, V3. Beleza? Então, vamos supor que eu vou partir desse ponto. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, desse ponto 0, tá? E sair caminhando aqui, ó, eu tenho o vetor A1, V1. Então, se eu pegar esse vetor, tá? E caminhar aqui, ó, e somar, e eu vou ter esse vetor soma aqui. Beleza, pessoal? Só que esse vetor aqui, ó, é exatamente o vetor que tá aqui sobre o eixo Y. Quem é esse vetor? É o A2, V2, beleza? Então, com isso, eu tenho aqui a soma de A1, V1 com mais A2, V2. Certo? Então, se eu partir desse ponto e somar com esse vetor, quem é esse vetor? É um reflexo desse, ó, porque está na mesma, são paralelos, né? Então, se eu pegar aqui o A3, V3, esse vetorzinho aqui, né? É o vetor que está aqui nesse espaço aqui, beleza? Sobre o eixo Z, que aqui está no espaço, né? Então, o reflexo dele, porque ele é paralelo. Então, se eu pegar aqui o A1, V1 com mais A2, V2 e somar com A3, V3, eu tenho esse vetor aqui. Beleza? Que é como se fosse esse aqui, ó, tá? Então, assim eu consigo entender essa decomposição em relação à base que eu considerei, V1, V2 e V3. Agora, observe aqui que você tem um comprimento de um vetor no espaço, né? Que é justamente o que eu acabei de falar. Então, se você olhar aqui no plano, em relação a x e y, eu considero aqui, né, os vetores, somo e tem esse vetor. Então, eu pego esse vetor e somo com esse e eu tenho esse. Beleza, pessoal? Então, isso nada mais é do que se eu tivesse dentro de um determinado espaço, em relação, por exemplo, à geometria espacial, eu consigo aí o quê? Justamente a diagonal, por exemplo, de um determinado sólido, né? Então, isso seria a diagonal da base e esse aqui seria a diagonal, né, maior, certo? Mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia bem intuitiva. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os ângulos diretores e os cossenos diretores de um vetor. Pessoal, já que a gente explanou essa decomposição dos vetores no plano e no espaço, então agora a gente vai fazer uma breve aplicação com relação aos ângulos que direcionam, por isso que são chamados ângulos diretores, e cossenos diretores de um vetor. Então, observe bem o seguinte, pessoal. Se você observar aqui, você tem o vetor V no espaço e tem vetores destacados aqui, o vetor I, o vetor J e o vetor K, que são os vetores da base canônica do R3, tá bom? Então, pelo produto escalar, ou seja, o produto, né, que a gente sabe que acontece entre dois vetores, que seria justamente medir o ângulo entre esses dois vetores, eu vou destacar aqui, olhando aqui para o vetor I e o vetor V, eu destaco aqui, ó, esse ângulo formado entre os dois vetores. Então, eu calculando o cosseno dele, eu vou fazer o produto interno do vetor V. O vetor V é um x, y, z, por exemplo, né? Porque ele está no espaço. E o vetor I, como ele está sobre esse eixo, da base canônica, então é 1, 0, 0. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, produto interno entre os dois, tá? Dividido pelo produto deles, por quê? Porque o tamanho desses vetores, o tamanho de V é a raiz quadrada de x ao quadrado, mais v ao quadrado, mais e ao quadrado. Só que o tamanho do vetor I, se eu calcular, dá 1, porque pelo que eu acabei de falar, se eu pegar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, a norma, né, o tamanho desse vetor é 1. Então, 1 vezes esse vetor dá essa raiz quadrada. Então, olha só quem é o cosseno de alfa. É x sobre a raiz quadrada. Beleza, pessoal? E aí, nós vamos nos proceder da mesma maneira. Só que, aqui no caso do cosseno beta, olha só, o ângulo beta está entre o vetor V e o vetor J. Então, esse ângulo formado é exatamente o quê? O produto interno entre V e J dividido pelo tamanho deles. Beleza? Agora, da mesma maneira, a gente considera aqui, ó. Nós vamos calcular agora o cosseno de gama entre quem? Entre o vetor V e o vetor K.
Então, procedendo dessa maneira, né, e todos eles vão ter o tamanho de I, o tamanho de J, o tamanho de K, são respectivamente iguais a 1, beleza? Então, isso é a forma geral de você identificar o ângulo dos cossenos diretores de um vetor no espaço, beleza? Então, se eu quiser a soma dos quadrados desses cossenos diretores, isso é uma propriedade, sempre vai ser igual a 1. Não confunda com a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, aqui, né, nós temos uma propriedade dentro da geometria, beleza? Agora, uma coisa que eu não falei aqui, que eu acredito que vocês poderão ver com calma, é justamente o que, pessoal? Produto interno, né? Na realidade, olha aqui a definição do produto interno, está aqui, ó. Produto interno entre dois vetores vai ser quem? O produto de quem? Tamanho de V, tamanho do vetor I, vezes o cosseno dele. Então, olha lá, o ângulo entre V e J é justamente quem? O ângulo entre os vetores V e J são, né, definidos também por essa definição do produto interno. Veja, tamanho de V, tamanho de J, vezes o cosseno de beta. Beleza? E assim também para essa perspectiva do cosseno de gama. Beleza, pessoal? Então, isso aí é só para dar uma ideia legal para vocês entenderem melhor essa questão dos ângulos diretores e dos cossenos diretores. Bom, vamos fazer uma aplicação olhando para alguns valores específicos do meu problema. Por exemplo, se eu pegar um vetor V com os vetores I e J, né, são ângulos aqui de 60 graus e 120 graus, respectivamente, formados com esse vetor V. Beleza? Então, por exemplo, o ângulo entre V e I é 60 e o ângulo entre V e J é 120, tá? Considerando também que o tamanho de V é 2. Então, conforme que nós vimos, se eu calcular o cosseno de 60 graus, seria quem? O produto interno entre V e J, uma vez que o ângulo se forma entre V e I, lembre-se, produto interno mede ângulo, né, a projeção de um vetor sobre outro, então, portanto, eu tenho aqui o ângulo entre V e J, que será dado pelo produto interno do vetor I, pelo vetor V, dividido pelos tamanhos dele. Então, o tamanho desses vetores, eu já sei que é 2, por quê? Porque o tamanho de I e o tamanho de J vai ser 1, eu não me preocupo com o vetor, o tamanho deles, porque é a norma, né, são vetores canônicos. Vetores canônicos são aqueles que têm tamanho igual a 1 e o produto interno com qualquer outro vetor, ele vai generalizar num determinado resultado, conforme a gente está vendo aqui, pessoal. E aí, fazendo as contas do produto interno, eu tenho x vezes 1, que é x, e aqui, ó, eu tenho y vezes 0, então eu vou somando, né? X vezes 1 dá x, mais y vezes 0, 0. Z vezes 0, 0. Então, x mais 0 dá x. Dividido por 2. Só que a gente sabe que o cosseno de 60 graus dá meio, né, pessoal? Então, aqui eu encontro quem? A primeira coordenada do vetor. Então, no caso aqui, é 1. Tá? Da mesma maneira, o cosseno de 120 graus vai ser o produto interno entre V e J. E aí, quando eu fizer esse produto interno, veja que só vai aparecer aqui essa coordenada, porque é multiplicada por 1, vai dar Y, certo, pessoal? E aqui embaixo, né, o tamanho de V é 2, o tamanho de J é 1, então vai ficar Y sobre 2. Mas todo mundo sabe que o cosseno de 120 graus, pessoal, é menos meio, né? Então, quando eu fizer as contas aqui, eu vou achar a outra coordenada do vetor, que é menos 1. Beleza? Só que quanto é o tamanho do vetor, pessoal? O tamanho do vetor é a norma dele. Então, é as coordenadas deles numa soma dentro de uma raiz ao quadrado, né? Então, olha lá. Quer dizer, o quadrado da soma, não é a soma dos quadrados, né? Não confunda. No caso aqui vai ser a soma dos quadrados, ó. Soma de cada quadradinho aqui, ó. A primeira coordenada ao quadrado, a segunda ao quadrado, a terceira ao quadrado, tá? Não é o quadrado da soma, é a soma dos quadrados, né? Então, tamanho de V, raiz quadrada dessa soma, né, que eu falei, vai dar 2, por quê? Porque eu já achei essas coordenadas, ó. Então, fazendo as continhas aqui, beleza? Vai dar isso, tá? E aí, procedendo de uma forma aqui analítica, a gente tem, então, 2 valores para Z, então eu vou ter o quê? Eu vou ter, ou o vetor V vai ter essa cara, ou ele vai ter essa cara aqui. Servirão os dois, porque eles dois fazem ângulos, né, exatamente com esses vetores.